E pronto, agora sim, agora estamos verdadeiramente live. Portanto, mais uma vez, boa noite a todas e todos. É com muito prazer que vamos encerrar agora o Festival da Observação de Aves com um webinar, que afinal é a novidade deste ano e é com isto que encerramos. E para mim, como uma cereja em cima do bolo, temos aqui a sorte de ter aqui a Raquel Gaspar da Ocean Alive para falar connosco. A Raquel é uma bióloga marinha que é cofundadora do Ocean Alive e a razão pela qual acabamos por convidar a Raquel foi porque ouvimos, muita gente já conhecia o projeto da Raquel sobre as pescadoras e como uma forma tão eficaz de fazer conservação é dar poder, dar formação à comunidade local, e é isto mesmo em que este projeto se baseia. Pronto, e acabámos por convidar a Raquel, juntamente com outras pessoas, que depois fomos descobrindo mais tarde que afinal eram todas vencedoras do prémio Terre de Fame, da Yves Rocher. Não foi de certa forma coincidência, portanto não fomos à procura especificamente disto, mas eu digo de certa forma porque não é coincidência, porque isto é um prémio de excelência de conservação para mulheres e obviamente quando procuramos projetos extremamente interessantes, extremamente inovadores, acabamos por deparar-nos com estas escolhas e depois fizemos então um painel em que todas as noites do festival tínhamos uma destas vencedoras do prémio a fazer-nos uma intervenção. Portanto, e agora para terminar este ciclo de intervenções temos a Raquel e estamos muito felizes por tê-la aqui. E pronto, Raquel, se calhar passo-te a palavra para não começar a falar muito sobre o teu projeto e dizer alguma asneira. Acho que o melhor é seres tu a falar. Sim. Olá, muito boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Festival de Observação de Aves de Sagres o convite e à Câmara Municipal de Vila do Bispo. Devo confessar que é um lugar que eu gosto muito e onde eu, por acaso, este ano passei as minhas férias e onde vou todos os anos. E acho que é um dos locais em Portugal onde a natureza é ainda selvagem e onde podemos ter este privilégio de caminhar com esta sensação de sentir a natureza viva. A história que eu vos venho aqui hoje contar é a história das Guardiãs do Mar, o projeto que a Ocean Life tem desenvolvido, que tem dado alguns prémios à nossa organização. Eu vou então agora compartilhar a tela, se me permitem. Só um bocadinho. Gostaria só de confirmar, André, por favor, se está tudo ok, se estás a ver a Está tela tudo cheia. perfeito, está em tela cheia, sim, sim. Então, estamos prontos para começar. Eu vou-vos falar hoje sobre a história do projeto Guardiãs do Mar, como é que este projeto começou. Eu sou bióloga marinha e, como qualquer bióloga marinha, cresci apaixonada pelas baleias e pelos golfinhos. O meu sonho era poder salvar as baleias e os golfinhos, era poder estudá-los. E de facto eu tive a sorte de, na vida, o meu primeiro trabalho ter sido exatamente esse. Eu tive a sorte de poder mergulhar com cachalotes no azul do oceano, no azul profundo dos Açores, e de poder acompanhar muitos dos golfinhos que vivem no estuário do Sado, durante muito tempo, durante 20 anos. E todos estes privilégios, todas estas sensações no mar, levaram-me a tentar perceber o que é que eu podia fazer exatamente para salvar estes animais. E foi então, com o doutoramento sobre a dinâmica populacional dos golfinhos do Sado, que eu aprendi algo que nunca posso mais esquecer na vida. Acho que foi a maior lição da minha vida. Eu aprendi
que a beleza do oceano, aquilo que eu amava, as baleias e os golfinhos, de facto não eram a beleza, não eram os símbolos da beleza do oceano. Eu aprendi que a beleza do oceano são os habitats naturais que suportam estes animais que tanto adoramos. E um desses habitats naturais que eu próprio desconhecia na altura, suportava, ou seja, dava alimento à população de golfinhos do estuário de Sado, que está em declínio, e pela qual eu me preocupava proteger e acompanhar. Eu percebi que, como bióloga marinha, o meu papel mais importante para salvar esta população não era acompanhá-los, dar-lhe nomes, saber se naquele ano qual era a taxa de sobrevivência ou de mortalidade ou quantas crias nasciam. O meu papel como bióloga era mostrar às pessoas a riqueza que estava debaixo daquele estuário, a riqueza que existe no oceano e que só alguns de nós podemos ver. São este habitat, chama-se pradarias marinhas. Muitos de vocês não o conhecem. Eu própria, como eu já disse, não o conhecia. E um dos grandes problemas para a conservação das pradarias marinhas é exatamente este. É o grande desconhecimento que a população em geral, as pessoas em geral têm dele. André, podes então passar um bocadinho o vídeo? Eu queria vos levar a mergulhar nas pradarias para vos dar uma ideia. Estás a pôr o vídeo, André? Sim, sim, desculpa, estou a Ok, tratar está disso. bem. Então eu vou continuar a falar. Para vos dar uma ideia, temos que pensar no que é uma floresta. Uma floresta para nós no ambiente terrestre é um conjunto de árvores e se mergulharmos no mar nós não temos árvores. Vocês poderão pensar logo, mas temos algas. Bom, mas aqui o que vos estão a ver não são algas, são plantas com raízes, com rizomas, que dão flores e fruto debaixo d'água. São plantas aquáticas, a que chamamos ervas marinhas. Existem 60 espécies, cerca de 60 espécies no nosso planeta. E no estuário do Sado, o estuário do Sado é um dos sítios em Portugal onde temos estas ervas marinhas. Agora vou continuar a minha tela. Acho que tens que fechar o compartilhamento teu, André. Eu acho que já o fiz. Confere lá. Ok. Estão agora novamente a ver? Boa, sim, sim. Sim, sim. Pronto. Com este pequeno vídeo nós tentámos mostrar-vos o que são as pradarias marinhas. Como eu estava a explicar, a maior parte das pessoas não conhece este habitat e o vídeo que vos mostramos é no estuário do Sado, numa zona onde também há cavalos marinhos, foi um dos animais que viram. Este habitat é um habitat berçário, é um dos habitats mais importantes do nosso planeta. Espera só um bocadinho que eu não estou a conseguir mudar. Ok, já consegui. E neste slide vêm os serviços este ecossistema. Os serviços são os benefícios que os habitats nos dão. Um deles é ser berçário de biodiversidade. Porquê? Porque este habitat é onde muitos animais se abrigam para se reproduzir ou para se alimentar ou para se esconder dos seus predadores. Por exemplo, o bacalhau, que quase todos os portugueses comem, é dependente das pradarias marinhas do norte da Europa, da Suécia, do Reino Unido, da Noruega, onde os juvenis se abrigam, se alimentam para depois repovoar as águas mais profundas. Este é um dos serviços das pradarias, ser um ninho de biodiversidade e ser por isso um ninho de recursos marinhos que nos alimenta. Um dos grandes benefícios que estas pradarias nos dão é a regulação do clima. São plantas e estas plantas têm um poder especial na captura do carbono maior do que as florestas terrestres, 35 vezes maior do que as florestas terrestres. Estas plantas sequestram o carbono que está em forma de matéria orgânica na coluna d'água e armazenam no fundo marinho, no subsolo marinho. Portanto, são muito importantes no combate às alterações climáticas. São também muito importantes na purificação da água,
por exemplo, funcionam como autênticas estações de tratamento, porque são plantas que utilizam compostos azotados, são os nitratos, que vêm em efluentes urbanos, de origem urbana ou de origem da agricultura. São também importantes no controle de doenças. Há mesmo um estudo que mostra que os corais que vivem junto de pradarias são mais saudáveis do que os corais que não vivem junto de pradarias, e por isso, por todos os benefícios que fornecem ao ecossistema marinho, são também importantes para o turismo. O que seria dos golfinhos se não tivessem um habitat berçário para as suas presas, e portanto o que seria do turismo se não, por exemplo, da observação de cetáceos ou de golfinhos, nomeadamente no estuário de Sado, se não fossem as pradarias. Uma outra, um outro serviço das pradarias que me esqueci de explicar é o da proteção costeira. Hoje em dia temos cada vez mais tempestades, mais chuvas fortes, e as pradarias abafam, por assim dizer, o hidrodinamismo da agitação marítima e permitem que à frente das pradarias se mantenha areia e, portanto, se mantenha a linha de costa. Isto para vos dar uma ideia do quão as pradarias são importantes para cada um de nós que está a ouvir esta conferência e para o ecossistema marinho. Mas estas pradarias estão em declínio. Esta é a história triste. Todos vocês sabem que o oceano está em ruínas. E quando pensamos nisto e pensamos nas imagens de como era o oceano não há muito pouco tempo, perguntamos a nós próprios se vale a pena continuar. Eu acredito que sim. Eu acredito porque existe evidência científica que se nós apostarmos nos habitats-chave do oceano, os habitats que nos dão recursos, que nos ajudam na perda da biodiversidade e no combate às alterações climáticas, e as pradarias são um deles, estes habitats berçário, se nós apostarmos na sua proteção, nós conseguimos renovar o oceano. Não vamos ter o mar que tínhamos, porque já perdemos muita biodiversidade, já perdemos muitas espécies predadores de topo, muitas populações, mas poderemos ter um habitat, um oceano abundante e resiliente. E uma das principais ações de cada um de nós é atuar como mensageiro para eliminarmos, para diminuirmos as causas que estão a afetar esse habitat-chave. E no caso das pradarias marinhas, vou-vos mostrar quais são. Uma delas, e vou começar pelo ponto número 1 que está aqui nesta imagem, tem que ver com a ação destruidora das âncoras e dos cabos, das amarrações das embarcações. Como vocês podem ver na própria imagem, a parte mecânica, portanto, das âncoras ou dos próprios cabos, acaba por desenraizar as plantas. No segundo ponto temos as dragagens. Ora, as pradarias existem em zonas pouco profundas, em zonas costeiras, onde muitas vezes se situam portos e onde é necessário, como no caso do estuário de Sado, fazer dragagens para a manutenção dos canais ou para a própria reordenamento da costa para atividades humanas, pois as dragagens têm dois efeitos. Por um lado podem ser diretas e, portanto, removendo as próprias plantas, mas por outro lado podem ter um efeito de aumentar a turbidez da água, portanto através da ressuspensão dos sedimentos, fazendo com que a luz que as plantas precisam, as plantas não vivem sem luz, acabe por ser em quantidade insuficiente e, portanto, para que elas possam continuar a crescer. No ponto 3 temos os efluentes. A eutrofização é um dos grandes problemas que afeta as pradarias. Isso significa o quê? Como vocês sabem, em muitos sítios os efluentes urbanos e os agrícolas e também os industriais lançam compostos que servem de nutrientes para as algas que estão a viver, para o fitoplâncton que vive na coluna d'água. Ora, quando nós temos a despensa cheia de comida, o que é que as nossas crianças e nós próprios fazem? Enchemos logo a barriga. E assim acontece com as algas,
que numa abundância de nutrientes se reproduzem de uma forma exponencial, gastando todo o oxigênio, porque para além, também são seres vivos, também respiram, e o seu crescimento causa um género de um tapete que depois resulta num ensombramento sobre as plantas marinhas e elas próprias acabam por não ter a luz. Portanto, este é um dos problemas importantes para as pradarias, mas o que eu gostaria também de chamar a atenção de algo, e gostava de fazer aqui um parênteses para a consciência das pessoas que nos estão a ouvir, que nós seres humanos somos água, nós 70% do nosso corpo é feito de água e a maior parte da água que existe no nosso planeta está no oceano, e para a grande necessidade não só pelas pradarias mas para nós próprios, da boa qualidade da água, do que é os sistemas naturais, porque na verdade essa boa qualidade da água é a água que nos vai constituir a nós. Pronto, eu acho que ficava por aqui pelas causas das pradarias, só para perceberem, basicamente a atividade costeira, por várias razões, acaba por trazer problemas para estas plantas, e o facto é que durante esta hora em que vamos estar juntos, das 21 às 22 horas, estima-se que no nosso planeta se percam o equivalente a 2 campos de futebol de pradarias. Esta é a taxa de declínio e por isso tínhamos de fazer alguma coisa. Bom, eu tinha os golfinhos no meu coração e precisava de salvar um habitat, precisava de travar um habitat, as pradarias marinhas. E como é que eu poderia fazer? Olhei à minha volta e, por pura intuição, porque é daquelas coisas que as mulheres têm cá dentro, encontrei outras mulheres nos barcos. Eu estava num barco com uma máquina fotográfica e uns binóculos, mas havia outras mulheres que estavam num barco com o seu marido e tinham alcatruzes, que são potes para apanhar o polvo, ou tinham redes, eram mulheres pescadoras. É que no estuário de Sado existe uma comunidade muito única no nosso país, de mulheres que vão à pesca tal como os seus maridos e participam também na própria comercialização do pescado. Com a degradação do estuário do Sado, para vos dar uma ideia, o estuário do Sado perdeu muito daquilo que é a sua riqueza natural. O desemprego instaurou-se nas comunidades pescatórias e obviamente que a mulher é sempre o elo mais sensível, não só porque nós acabamos por ter a maior parte da função da maternidade e por isso somos sempre mais sensíveis, mas também porque o homem é uma pessoa mais forte fisicamente e mais capaz de encontrar outros empregos, nomeadamente nas obras, que é o caso de muitas pessoas que aqui vivem. Então eu olhei para a minha volta e vi outras mulheres que poderiam estar interessadas. Porquê? Porque elas, o sustento delas, tal como o dos golfinhos, dependia das pradarias. 100% do pescado da comunidade pescatória do Estuário de Sado depende destas pradarias. O choco, que é o prato típico de Setúbal, toda a gente gosta de vir a Setúbal comer o choco frito, coloca os seus ovos nas folhas das pradarias. O polvo procura aqui refúgio para se reproduzir, o robalo, a dourada, os seus juvenis crescem por entre estas folhas, abrigados, e encontram aqui alimento. Portanto, eu tinha aqui umas aliadas e assim nasceu então o projeto da Ocean Alive. Criei então uma organização com outras pessoas, é uma organização sem fins lucrativos. Em termos estatutários, nós somos uma cooperativa cultural, uma cooperativa de educação marinha. Hoje também somos uma ONGE, uma organização não governamental para o desenvolvimento, para promovermos a proteção do oceano, com um papel muito forte na mulher. Eu acredito e eu hoje sonho em reflorestar o mar com a ajuda de guardiãs do mar, com a ajuda de mulheres que estão nas comunidades costeiras em Portugal, nas zonas onde estão pradarias marinhas. E é com esta esperança, com este sonho, que criámos a Ocean Alive. O que é que nós fazemos? Vou-vos falar
Vou usar 2 slides só para terem uma ideia e depois vou-vos falar sobre a história das nossas guardiãs do mar. Só para terem uma ideia de como é que a organização funciona e como é que nós conseguimos suportar os nossos salários e a colaboração que temos destas senhoras. Nós temos 3 programas, um programa de educação marinha, um programa de sensibilização e um programa de monitorização. E o que é que fazemos com estes programas? Temos 2 objetivos uniformes. Um é proteger as pradarias marinhas e outro é contribuir para a valorização e para a empregabilidade das mulheres da comunidade pescatória. Como é que funciona o programa de educação marinha? Nós temos atividades de educação marinha para o público em geral, principalmente para as escolas aqui do Estuário do Sado, através de uma parceria que temos com a Câmara Municipal de Setúbal, num projeto da Câmara que se chama Educar no Mar, e também para escolas do país. Temos uma Summer School, é um projeto muito nosso, de futuro, porque é um projeto virado para jovens que pretende vincular a proteção do oceano na personalidade, no futuro dos jovens. E também temos visitas guiadas para o público em geral. Para vos dar uma ideia do que é este tipo de visitas, são visitas no Mercado de Setúbal. O Mercado de Setúbal é um dos melhores mercados do mundo no que diz respeito a peixe. Posso-vos dizer que às vezes parece que o peixe se pôs nas bancas da praça e, portanto, é um ótimo local para falarmos sobre o meio marinho. Temos também visitas às pradarias marinhas e visitas de barco. O que é que torna especial as nossas visitas? É a presença de uma guardiã do mar. Nós criámos 3 profissões, que vou explicar agora, aqui neste próximo slide, 3 novas profissões para as mulheres da comunidade pescatória, uma como guias marinhas, que divulgam as pradarias marinhas no nosso programa educativo, e outras como agentes de sensibilização e outras como monitoras das pradarias, e já lá vou a isso, vou só passar ao slide anterior. Portanto, penso que já vos dei uma ideia de como é que o nosso programa educativo funciona. Visitas para o público em geral e para os estudantes, com a presença de uma guia marinha, que é um elemento da comunidade. As campanhas de sensibilização nasceram para, vejam lá, eliminarmos as más práticas da comunidade pescatória que causam problemas às pradarias. A primeira que identificámos foi o problema das embalagens de sal. O lingueirão aqui no estuário é apanhado com sal fino e havia a prática de deixar a embalagem de sal fino, aquela embalagem conhecida, as embalagens de sal fino mesa da Vatel, para dar um exemplo, para vocês visualizarem no estuário. Até hoje eu penso que, não sei muito bem de cor o número, mas cerca de 60.000 embalagens de sal já foram recuperadas do estuário. Conseguimos mudar este comportamento. Não é que o plástico vá lá, afete as plantas em si, mas de que serve nós criarmos alguém, ou pronto, que serve estas plantas terem uma função de berçário se a sua vida marinha fica contaminada. E portanto o plástico foi talvez o primeiro problema que nós avançamos por ser uma oportunidade também de sensibilizarmos o público em geral e a comunidade em particular. Para mudarmos comportamentos desta comunidade, criámos então a profissão de agentes de sensibilização. Então, o que são os agentes de sensibilização? São mulheres da comunidade pescatória que têm uma profissão nova, que é ir falar com os mariscadores do lingueirão para que eles mudem de comportamento. Esta campanha que nós criamos chama-se Campanha Mariscar Sem Lixo e começou em 2016. Todos os meses, desde março de 2016, à exceção agora de um período durante o Covid, nós assumimos 2 compromissos. Um deles foi limpar o estuário do Sado, todos os meses, e o outro foi falar com os mariscadores, dar exemplos entre os pares, a partir da sensibilização do papel de influência que as mulheres da comunidade, que são agentes de sensibilização, sejam elas mariscadoras, pescadoras ou tenham outra profissão,
mas que exerciam naturalmente na sua comunidade. No ano passado, começámos o nosso programa de monitorização. Demorou algum tempo lá a chegar, a Ocean Life começou em 2015 e era o nosso sonho podermos mergulhar no habitat que realmente queríamos proteger. E foi graças a 2 projetos, a uma bolsa de exploradora da National Geographic e a um projeto da União Europeia que se chama Não Há Planeta B, que foi financiado pela União Europeia e pelo governo português. Com estes 2 projetos, nós conseguimos então formar pescadoras para mapear as pradarias marinhas. E este mapeamento, hoje em dia, eu vou falar um bocadinho mais à frente, é uma boa ferramenta, aliás, é uma ferramenta muito boa para fazermos a própria conservação das pradarias, juntamente com as entidades locais que têm poder de decisão para travar outros problemas que não estavam na nossa mão, que não estavam dentro da mão da comunidade pescatória. Pronto, dei-vos aqui um bocadinho uma ideia do que a Ocean Life faz, os seus 3 programas e as novas profissões que criamos para as mulheres pescadoras. Hoje posso-vos dizer que são 18 mulheres que trabalham connosco e vou, com muito gosto, agora falar-vos de algumas delas. Não vou poder falar sobre as 18 e perdoem-me aquelas que me estão a ouvir. Vou falar se calhar sobre aquelas que para mim podem ser mais emblemáticas e mais simbólicas daquilo que é a profissão que representam. Vou começar pela Sandra Lázaro. A Sandra é uma pescadora do Faralhão. O Faralhão é uma comunidade que fica na margem norte, portanto na vizinhança de Setúbal. E quando eu conheci a Sandra a primeira vez, foi através de uma associação de pescadores que me falaram sobre a Sandra e falei-lhe deste desafio, se ela gostaria de vir em viagens de barco ou no mercado ou nas visitas às pradarias, falar às crianças, ao público em geral, aos professores, até a estudantes estrangeiros sobre as pradarias. E ela aceitou. A Sandra gosta muito de fazer versos e eu até gostava de ler o testemunho dela. E ela disse assim: é uma grande honra neste projeto poder entrar, pois sou assim uma guardiã do mar e posso aos miúdos explicar como o estuário do Sado devem preservar e amar. Assim eu ensino a eles o que o rio nos pode dar e a mim, com esta verba que me pagam, é uma maneira de me ajudar. Pois nem mais. O testemunho da Sandra exemplifica aquilo que eu há um pouco vos expliquei, que estas novas profissões que nós criamos têm 2 objetivos. Por um lado, proteger as pradarias marinhas, neste caso dando voz, através da Sandra, a um habitat que está no fundo do mar e que a maior parte das pessoas não conhece e não vê, mas por outro lado, esta profissão gera rendimentos e, portanto, é um rendimento complementar à Sandra. Tenho aqui uma imagem que gostaria de vos mostrar. Esta é uma visita com alunos nas pradarias marinhas. É uma visita que implicou os alunos e a própria Sandra colocarem óculos de mergulho e um tubo e observarem as pradarias a partir dos óculos e, portanto, a partir do mergulho, da apneia. E para a própria Sandra e para outras guardiãs do mar isto foi algo marcante na sua vida e único. Depois gostaria-vos de falar de algumas das nossas agentes de sensibilização. Também vou começar pela Dina Santos. A Dina é também uma mulher do Faralhão, da comunidade pescatória do Faralhão. Ela não é pescadora, o marido dela é pescador e ela é guarda de uma aquacultura. Ela diz: agora o meu marido, quando vai ao mar, traz o lixo para a terra e incentiva os amigos para não o deitar borda fora. Eu quero fazer parte desta mudança. A Dina é uma agente de sensibilização e quando eu há um bocado vos falava em que há um papel de influência, de sensibilização das guardiãs para os seus pares, é exatamente aqui. É por esta nova profissão, por este novo papel que elas têm,
naturalmente chegam aos maridos, chegam aos familiares e começa a haver uma mudança quase passiva na própria comunidade. A Dina é uma pessoa muito especial, primeiro porque é uma ótima cozinheira. Todos os nossos almoços e jantares dos nossos grupos de monitores na campanha Mariscar Sem Lixo são cozinhados pela Dina e por alguns dos nossos monitores também. Mas para além de ser uma ótima cozinheira, é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar. Podemos contar com estas pessoas, digo-vos, acho que talvez o maior tesouro que eu encontrei nestas pessoas é a disponibilidade. São pessoas que têm um ritmo de vida não tão acelerado como o meu e como se calhar muito dos vossos, e têm tempo para se empenharem e para dar à comunidade. E eu acho que isso é talvez o maior tesouro da equipa de Guardiães do Mar que trabalha connosco. A Dina trouxe por arrasto a filha, a Inês, é a nossa guardiã do mar mais jovem, tem 21 anos, por acaso está grávida também e portanto também é um grande acontecimento no nosso grupo, mas isto só por dizer que é possível dentro da comunidade conseguirmos chegar com um elemento como a Dina aos mais jovens. Com a Inês conseguimos recrutar mais 2 guardiãs jovens, a Andreia e a irmã, e depois a mãe delas, e portanto e com isto eu quis dar um exemplo de como o trabalho em rede funciona, e a partir de uma guardiã conseguimos chegar a outras e a rede aumenta. Depois queria-vos falar das monitoras das pradarias marinhas. Esta é talvez a profissão que mais a mim me orgulha, porque é algo novo na vida destas mulheres. Eu gostaria de falar da Helena Bravo, que é uma pescadora da Carrasqueira. É uma pescadora que tem entre os 50 e os 60 anos e que hoje usa um GPS para mapear as pradarias marinhas. Todas as nossas guardiãs do mar têm um papel ativo na questão do lixo marinho, na questão do lixo da pesca, e por isso não queria deixar de ler também o testemunho da Helena, para que vocês entendam a transformação que percorre o grupo. Ela diz: antes safávamos, safar a rede quer dizer retirar os detritos, as algas, as pedras, portanto, antes safávamos as redes no mar e jogávamos fora o lixo, porque nas redes também se apanha lixo. Agora já não. Pomos num saquinho e trazemos. As pessoas ficaram mais perto do ambiente. Vejo que mesmo quando encontram lixo no chão, o apanham. Na Carrasqueira nós fizemos durante já 3 anos uma ação de sensibilização dirigida à comunidade. Este março que passou, foi a nossa última campanha antes do Covid, foi uma campanha que surgiu já por vontade da própria comunidade em retirar o restante das redes que estão no chão do cais palafítico, portanto no fundo do estuário, e que foram caindo ao longo do tempo. Isto para vos explicar que de facto não são só as guardiãs que têm um papel de retirar o lixo que está nas suas redes, mas também a própria comunidade influenciada por este movimento, junto de nós, conseguimos criar esta motivação e fazer um feito maior, que é com a comunidade retirarmos o próprio lixo deles. Mas o que eu queria falar convosco sobre a Helena é sobre o facto dela também ser monitora das pradarias marinhas. André, estás-me a ouvir? Estou sim. Sim? Pronto, eu agora queria te pedir para tu colocares o outro vídeo. O que o André vos vai mostrar é aquilo que nós chamamos uma aula. A Helena foi a primeira pescadora que eu formei a utilizar um GPS e a mapear as pradarias marinhas. Para nós isto tem todo o sentido, porque
Nós não podemos proteger aquilo que não conhecemos e não sabemos onde está. E tínhamos que chegar a esta etapa de podermos mapear as pradarias, de criar um mapa. E é claro que a sabedoria destas pescadoras era essencial para o podermos fazer. E eu queria testemunhar, queria partilhar convosco este momento. Ui. Sim, podes colocar. Penso que não ativei o som, desculpem lá. Eu vou só repetir aqui. Já agora, quando ela disser seba, está-se a referir às pradarias. Seba é o nome que a comunidade pescatória dá no estuário de Sada às pradarias. Seda, tinhas dito? Sim, é o equivalente à erva marinha. Ok. Pradarias, sim. Vamos a andar, né? Encontramos uma ceba. Primeiro ligamos o GPS. A Helena está a explicar às outras como é que o GPS funciona. A gente está uma ceba, a gente quer marcar. Colocamos aqui onde diz marca. Fica o ponto marcado. Depois vamos mais à frente, encontramos outro. Voltamos a carregar aqui no marca outra vez. Um dia que a gente vá, que não apareça logo o mapa. Se a gente se ver atrapalhado, desligamos. Se não, se vemos coisas, vamos aqui, faz conta que estamos a tirar um livro. Colocamos aqui até aparecer o mapa. Aqui no ecrã em azul. Aparece o mapa em azul, pronto, já está pronto a marcar novamente. Aqui dá para nós marcarmos, vamos lá uma vez e outra, marcar sempre os mesmos sítios? Ou... Não, já ficou marcado uma vez, depois já vai, aí já não é preciso marcar mais. Só outra nova pradaria que vais no outro sítio e vais marcar. Agora ali já ficou marcado, já não é preciso marcar mais vezes. Vais é outra zona. De inverno é que a gente sai mais para fora, é que dá para nós. Eu conto coisa, quando me vejo a trabalhar, ou então, se não quiserem desligar daqui, calca aqui, neste disco quit. Isso de uma maneira apaga a coisa. Mas o mais fácil é aqui. Desliga o telemóvel, fica pronto. Depois vai outra vez ao sítio. Fica logo assim. Mas se a gente andar a mexer nisto, assim, isto a gente logo desliga e depois aparece sempre assim uma coisa. Mas se calhar algum dia não aparecer, nem a gente calca aqui. Aqui, ou seja, não desligamos. Quando aparecer aqui o azul, parece mapa, é azul, a gente carrega até aparecer aqui. Parece mais fotografia, mete outras coisas. A gente vai calcando, está aqui o azul, o mapa, a gente, pronto, já está. Bom, e agora nesta imagem vem então o mapa. E aqueles pontinhos vermelhos que vêm são os pontos GPS marcados por elas que vão contornando as manchas. Esta é a Fátima, é uma das pescadoras que estava naquela ala e depois tornou-me monitora, assim como, por exemplo, a Cidália, que também lá estava. E ela está num banco no estuário de Sado, que é a catita. Estas manchas verdes que vocês veem são as ervas marinhas e o trabalho dela foi contornar as ervas e clicar no GPS para fazer a localização da mancha. Esta é outra forma, pronto, esta é outra forma através do barco. E isto é um banco de pradarias que vocês conseguem ver na imagem de satélite, que depois nós pusemos nesta plataforma. Pronto, acho que já terminou. André, já podes tirar. E agora tem que ser eu a compartilhar a tela. Ok, já vemos em full screen. Ok. Então, com este mapeamento, nós conseguimos hoje obter um mapa das pradarias. Não é um mapa que está em construção. Temos agora uma nova estação de amostragem que está a decorrer agora no outono. Porquê no outono? Porque é a altura que, por um lado, as pescadoras têm menos trabalho da sua pesca, e por outro lado, por coincidência, também uma boa altura em que as plantas cresceram durante a primavera e o verão e, portanto, é uma boa altura representativa da sua mancha. No inverno irão regredir muitas delas, porque aquelas que ficam na maré baixa são
afetadas pelo frio e pela geada e pelo próprio crescimento das plantas que é menor. Portanto, o nosso trabalho continua e o que agora vos queria... só um bocadinho, não estou a conseguir sair daqui. Já consegui. E o que eu vos queria agora mostrar era, então, em Portugal, só há pradarias no estuário do Sado? Bom, não, a resposta não. A maior pradaria de ervas marinhas existe na Ria Formosa, no Algarve, como podem ver aqui no mapa de Portugal. O estuário do Sado e a Ria da Aveira são os outros locais no país onde temos mais pradarias. E como podem ver, as pradarias existem nos estuários, portanto, na Ria da Aveira, no estuário do Montego, no estuário do Tejo, no estuário do Sado, no estuário do Mira, também há aqui no estuário do Guadiana, aqui na Ria de Alvor e aqui também na Lagoa de Óbidos. São muito poucos os locais onde ainda existem e penso que é muito importante para nós que temos esta consciência de não deixar perder aquilo que ainda temos, aquilo que a natureza ainda deixou para nós. Nós sabemos hoje que recuperar uma floresta marinha não é como replantar uma floresta terrestre. Numa floresta terrestre nós preparamos o terreno, colocamos as árvores, plantamos as árvores e cuidamos delas. Somos talvez, conseguimos ser cuidadores delas, mas no meio marinho não se passa assim. No meio marinho, agarrar uma planta a um meio móvel, seja através de uma semente, seja através da planta em si, é muito complicado. Depois existem todas as pressões como herbivoria, por exemplo, as salemas, os peixes que se alimentam das plantas, e também a própria dinâmica de sedimentação e de anos em que chove mais e que chove menos, e depois as intervenções humanas. Portanto, é muito complicado no meio marinho termos um bom sucesso para a replantação das ervas marinhas. Aqui a chave é manter aquilo que nos resta. E para isso, talvez dos momentos auge do nosso projeto foi no dia em que fomos à Comissão Parlamentar do Ambiente. A pessoa que vem à esquerda, não sei se conseguem identificar, é a Sandra Lázaro, que é uma das nossas guardiãs que vos falei, onde fomos falar exatamente do papel das pradarias a vários níveis, neste caso também acompanhada por uma jovem que está à minha direita, uma jovem do Movimento Climático de Setúbal, por causa do facto das pradarias serem um dos habitats principais, um dos sumidores naturais com mais eficácia e, portanto, terem um papel muito relevante no combate às alterações climáticas. Eu queria vos deixar com esta mensagem final de que todos nós temos um valor, todos nós temos um papel, não podemos estar todos a proteger as pradarias marinhas, mas é muito importante que, para além daquilo que seja o nosso dia-a-dia, o nosso dia-a-dia passe a ser também a proteção do nosso planeta. E gostaria de vos deixar com esta imagem final, que é uma imagem de duas das guardiãs que vos falei, da Fátima e da Helena, no cais palafítico da Carrasqueira, no caminho para a sua lida, e mostrar-vos como é possível envolvermos as comunidades locais na proteção de um habitat. Obviamente que transformar comportamentos é algo que demora muito tempo, mas se o nosso trabalho já produziu algum efeito, eu gostaria de deixar aqui como exemplo de inspiração para as pessoas que nos estão a ouvir, para que sirva de alavanca, para que noutros sítios do nosso país se criem projetos como este. Obrigada. Estou a sair, então. Muito obrigado, Raquel. Bom, se houver questões, agora seria uma boa altura para aproveitarem para as colocar.
Eu, entretanto, como estou muito contente de ter aqui a Raquel, também vou aproveitar para fazer eu questões. Aliás, primeiro um comentário. A questão da... falamos em eutrofização também de algas mesmo no meio marinho, certo? Não é, isto não é só... Este termo não é só aplicado portanto, em ribeiras e assim, também se aplica em mar, certo? Exatamente, porque as algas tanto existem no meio marinho como no meio aquático, sejam microalgas, sejam macroalgas, sim. Pronto. Sim, portanto, a eutrofização é um processo global, ou seja, tem... Sim. Não, o que Não eu sei tinha se o dizer é que objetivo era... o que eu tinha dizer é que nunca tinha pensado no problema da eutrofização, não é? Do excesso de crescimento de algas, na perspectiva do ensobramento, portanto, para as pradarias, não é, que estão em baixo. E é muito interessante, lá está, se calhar pelo que tu mencionaste. Diz. Eu posso dar uma imagem do que é que isso é. Primeira vez que eu mergulhei nas pradarias marinhas de Sado, eu não vi pradarias. Eu vi uma nuvem em cima, é como se olhar uma floresta coberta de nuvens. E o que é que era essa nuvem? Eram filamentos de algas que tinham morto, que estavam mortas e que ao morrerem sedimentaram e ficaram agarradas nas ervas. E portanto ficaram ali como um tapete sobre as ervas que estavam vivas. E isso cria um ensombramento. Pois. Sim, cria um tapete, é como se fossem umas nuvens que impedem com que a luz chegue ou diminuem a quantidade da luz que chega às plantas. Pois, eu nunca tinha pensado nisto desta forma, é muito interessante. Lá está, se calhar nunca pensamos nisto desta forma, tal como tu disseste, as pradarias marinhas são muito, muito pouco reconhecidas face à importância que têm, não é? Aqui só aqui um outro dado que menciono. Diz. Desculpa, interrompido. Não, eu só estava a dizer que o nosso papel é exatamente dar voz às pradarias, sim. Um outro dado que tu comentaste aqui, que eu anotei porque me pareceu muito interessante, disseste que as pradarias são responsáveis por 35 vezes mais carbono sequestrado que as florestas terrestres? Foi Sim, isso? a taxa de sequestro, que é a taxa de sequestro das pradarias marinhas, a taxa de sequestro do carbono pelas pradarias marinhas é 35 vezes superior à das florestas terrestres, sim. Ok, pronto. Então não é porque tenham uma área muito maior, simplesmente são extremamente mais eficazes do que as florestas terrestres. Exatamente, esse é o problema. Ok. Portanto, em vez de recuperarmos as florestas terrestres. Pois. Sim. Se tivéssemos de escolher entre recuperar uma área de florestas terrestres, tivéssemos que tomar a decisão, não é? Entre recuperar uma área de florestas terrestres e eu recuperar uma área de pradarias marinhas, se o objetivo fosse unicamente, obviamente que isto nunca é tão linear, não é? Estamos a falar de natureza e não de matemática pura e dura, mas se o objetivo fosse unicamente sequestrar carbono, então... Se for a mesma área, sim. Pois. As pradarias marinhas, isto tem que ficar muito claro, elas valem não sobretudo por um único serviço que nos prestam, neste caso estamos a falar pela captura do carbono, mas pelo conjunto de serviços que nos prestam, e é assim que nós temos que olhar para o conceito daquilo que é uma floresta. Uma floresta, pronto, pensamos numa floresta terrestre, que é muito mais fácil para nós, dá-nos madeira, dá-nos sombra, dá-nos pinhas, por exemplo, se for um pinhal, dá-nos alimento e alberga um conjunto de animais e plantas, dá-nos biodiversidade. Se pensarem assim, é esta forma, é este conceito de um conjunto de serviços e não de um só que temos que olhar para as pradarias. Claro. Sim, pronto. Eu aqui realmente estava a pensar mesmo na questão do carbono, porque é um tema que está muito em voga, mas claro, tem que ser sempre uma visão mais holística. Uhum. Olha, temos aqui uma pergunta. A que profundidade ficam as pradarias? As pradarias não conseguem estar muito mais abaixo que os 30 metros.
porquê? Porque elas são plantas e precisam de luz e ao estarem junto da costa, a costa recebe muitas águas que têm, ou de influência dos rios, sobretudo, ou da escorrência. É uma água que naturalmente não é tão transparente. Por exemplo, para vos dar uma ideia, no estuário de Sado, as pradarias estão desde o limite da maré baixa, portanto algumas ficam de fora sempre que há marés baixas grandes. As mais fundas estão a 5, 7 metros, para terem uma ideia. Na Ria Formosa andam também por aí, portanto nos nossos estuários, portanto, nas zonas onde temos pradarias em Portugal são sempre abaixo dos 10 metros, pronto, para responder assim. Mas por exemplo no Mediterrâneo temos pradarias bastante fundas, e fundas comparadas com as nossas, 20, 30 metros, sim. Entretanto, aqui temos um dos nossos participantes mais assíduos em webinars, o Carlos, que pergunta: onde podemos ter mais informação sobre este projeto? Bom, www.ocean-live.org. Pode ver no nosso site, nós temos uma página dedicada às guardiãs do mar e temos outra página dedicada às pradarias marinhas. Penso que o nosso site é o melhor repositório de informação sobre o nosso projeto. Depois também temos os canais das redes sociais, onde vamos falando sobre aquilo que vai acontecendo. Exatamente, é isso tudo. Alguém já partilhou o site. Pronto, uma última coisa que queria perguntar antes de perdermos participantes era: Raquel, tu dedicaste este tempo aqui para nos ensinar e nós só temos por te agradecer. Como é que nós, enquanto pessoas, portanto, enquanto particulares, podemos ajudar? Temos que seguir as vossas redes sociais, fazermos sócios, o que é que podemos fazer para ajudar ao vosso esforço? Bom, isso é uma pergunta muito difícil de responder, peço desculpa. Eu acredito que cada pessoa tem o seu valor e, por exemplo, acho que se as pessoas vivem junto de uma zona costeira, é talvez desenvolverem atividades que possam ajudar a que as pessoas tenham consciência da necessidade de mudança de comportamentos necessária a mantermos um oceano saudável. Eu acho que esse é o papel que nós todos temos de fazer. É muito difícil para mim dizer às pessoas: torne-se sócio, faça isto. Acho que cada pessoa tem que encontrar o seu lugar, não tem que ser necessariamente no meio marinho. Se as pessoas gostarem muito de pradarias marinhas, depois acho que é importante, pronto, e se por acaso estiverem num dos locais onde há pradarias marinhas, pois era muito interessante falarem connosco, porque nós estamos neste momento a tentar encontrar financiamento para expandir o nosso projeto, portanto deixar aqui o sonho de hoje, que eu falei durante a apresentação, de conseguirmos proteger as pradarias marinhas, o que ainda nos resta, nos outros locais em Portugal, com a ajuda de mulheres, com a liderança de mulheres dessas comunidades. Depois há aqui não sei se é um comentário, é uma pergunta que diz: existem campos para adultos? Não sei se Porque não? Ana, não sei se quer. Não? Okay. Os que temos tido têm sido para jovens, mas era muito bom criarmos uma oportunidade para adultos que tenham o poder de decisão. Acho que hoje muitas pessoas dizem que as crianças são o futuro. Eu gostaria de dizer que os adultos são o nosso futuro, porque não temos muito tempo, e o tempo que que nós adultos estamos com mãos na massa, com mãos para poder decidir, é demasiado importante, demasiado tempo de não perder. Portanto, sim, eu adoraria que houvessem empresas, financiamentos até, para nós podermos criar este serviço para adultos. Pronto. Da minha parte, as questões já estão.
Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Eu de vez em quando desligo o vídeo porque a minha ligação não está muito famosa. De qualquer das formas, Raquel, depois o que quiseres que eu partilhe com os participantes, podes me enviar. Eu vou depois enviar aos participantes um link com o vídeo do YouTube. Portanto, o que quiseres que partilhe com eles, envia e eu partilho. Portanto, olha, só aqui tens aqui a Lara a dar-te os parabéns. E a Carolina também, ambas da SPE. Portanto, a Carolina por acaso foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre convidar-te, e ela, tal como depois todas as outras pessoas que a seguiram, disseram que achavam muito boa ideia, porque penso que o termo utilizado para definir este projeto foi muito lindo. Realmente é um projeto que tem tudo para funcionar bem e pronto, e temos muito prazer de vos ter recebido aqui. Acho que se enquadra perfeitamente no que tínhamos idealizado para este ciclo de intervenções, e é uma ótima forma de terminarmos o Festival de Observação de Aves. Portanto, queres acrescentar mais alguma coisa, Raquel? Acho que, pronto, também só dizer que foi um prazer estar aqui. É sempre complicado nós estarmos a falar através de um computador e não ver as caras com quem estamos a falar, para quem estamos a falar, mas pronto, passando essa parte, espero que as pessoas tenham gostado e que possam falar sobre este projeto a outras pessoas e isso traga mais interesse, mais inspiração. Acho que para nós, e sobretudo para mim, a nossa missão é transformar comportamentos e inspirar os outros. E espero que tenha conseguido fazer isso convosco hoje. Certeza que sim. Olha, só uma última pergunta que surgiu aqui entretanto. O Sim. Carlos pergunta se fazem palestras para as escolas. Eu entendi que sim, não é? Sim, nós tivemos agora um projeto, sim, fazemos, pronto, nós tivemos agora um projeto espetacular. Aliás, há um vídeo no nosso canal do YouTube que se chama O Mar dá Bom Clima. É um vídeo que foi feito, é um projeto, ou seja, é um vídeo que resulta de um projeto que foi feito com jovens para sensibilizar a sua comunidade, para falar com os agentes locais com poder para melhorar as pradarias marinhas no estuário do Sado, para falar com os políticos, para falar com a sua comunidade. E tudo isto começou com palestras, claro, nas escolas, para muitas turmas. Depois o projeto seguiu com algumas das turmas, com visitas às pradarias para essas turmas também. E eu acredito, mais do que as palestras, como é um habitat desconhecido e que requer pôr os óculos YouTube para o conhecer, essa experiência nós sabemos hoje que é marcante na vida dos jovens, porque muitos deles nunca vestiram um fato de mergulho, nem sequer sabem colocar os óculos ou o tubo, portanto, essa experiência tem sido muito marcante. E oxalá nós consigamos mais financiamentos para conseguirmos dar esse passo, ou seja, darmos o passo da palestra para uma experiência aquática, digamos assim, aos jovens, porque isso de facto é marcante, o contacto com a água, e cria vício, cria hábito, cria vontade de fazer mais, e é isso que nós pretendemos. Pois, se houvesse possibilidade, eu enquanto jovem, ou mesmo agora, teria todo o gosto em participar em algo assim. Pronto, Raquel, muito obrigado por teres dedicado tanto tempo para nós, ainda por cima num dia em que não era para trabalhar. Por isso, muito obrigado. Obrigado a todos por terem participado neste webinar e no festival. Pronto, encerramos assim o Festival de Observação de Aves de 2020. Achamos que foi um sucesso e terminamos em grande. Obrigado, Raquel. Adeus, com licença Adeus. então.